Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, certo? Nesse vídeo, como prometido, né, nossa aula bônus, trarei para vocês aqui mais dois conceitos importantíssimos para que você tenha uma base sólida matemática, né, em relação a conjuntos numéricos, ok? Então, antes da gente iniciar nossa aula bônus, como eu sempre peço a vocês, deixem os likes, se inscrevam no canal, apertem o sininho, certo? Para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a vida de vocês, está fazendo com que vocês cheguem no ápice, na zêgoma, na zênite dos seus respectivos conhecimentos, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Bom, galera, existe ainda, né, além dos subconjuntos que nós trabalhamos, né, existe mais um subconjunto relacionado com os números reais, certo? Chamados de intervalos, né? Onde nós temos, vou colocar aqui, ó, nosso tema, os nossos intervalos, né? Intervalos numéricos, né? Numéricos, ok? Mas, professor, como que a gente define os intervalos numéricos? Bom, a gente pode definir de uma forma, seja A, né? Vamos lá, seja A. Vamos lá, vamos definir. Seja A, né? E B. Para ficar bonitinho, vamos colocar A e B com outras cores, né? Então, seja A e B, A e B, ok? Fazer um B melhorzinho. Ok, seja A e B números reais, né? Números reais, ok? E a gente define que A seja menor, né, que B, ok? Definimos isso aí, certo? Então temos, né? Então temos os seguintes intervalos, né? Acho que vai dar para colocar aqui, deixa eu afastar um pouquinho. Então temos os seguintes intervalos, né? Temos os seguintes intervalos reais, ok? Quais são os intervalos, né? Vou colocar aqui. Quais são esses intervalos? Bom, o primeiro intervalo que a gente pode definir é o intervalo aberto, né? Intervalo aberto de extremos, né? Intervalo aberto de extremos, ok? Como é que a gente representa isso? Vamos lá. A gente vai dizer o seguinte, ó. Nós temos o intervalo, vou colocar aqui, né? Mais no canto. A, B, né? Intervalo aberto de extremos. Então a gente representa dessa forma, né? Com colchetes, né?
conchetos, como eles estão abertos nos extremos, então a gente abre os conchetos, né, voltado à abertura, o oposto da letra, né? A gente não está colocando a abertura em direção à letra, então a gente coloca ele aberto, né? A gente determina que aberto é dessa forma. E aí eu digo, da mesma forma que nós representamos, que X, né, A e B são intervalos, ok? Eu digo que X, ele pertence aos reais, aos números reais, tal que, o que eu vou fazer? Vou pegar o A, ok? Vou dizer que ele é menor que X, porque os intervalos estão abertos. Nós vamos representar unidimensionalmente, né? Certo? Para que vocês entendam perfeitamente o que eu estou querendo dizer. E X menor que B. Então perceba que quando eu digo que estão abertos, os intervalos abertos de extremos, eu estou dizendo que A não pertence a X, né? Ele pertence aos reais, mas ele não está incluído em X. E B pertence aos reais também, mas não está incluído em X, né? Eu estou dizendo que X, ele pertence aos reais e está no intervalo após A e antes de B, certo? Perceba que X é maior que A, não é maior ou igual, e X é menor que B, não é menor ou igual a B, certo? Agora, professor, como é que eu represento isso unidimensionalmente, né? Dessa forma aqui, ó. Deixa eu só levantar um pouquinho. Ok. Nós vamos criar aqui, ok, criar dois círculos aqui, ó, né? Onde nós vamos ter essa representação. Acredito eu que estejam alinhados, né? Ok? E aí vou pegar uma linha horizontal, né? Colocar aqui, ó, vou diminuir um pouco, colocar aqui, duplicar ela, porque os números reais eles continuam, né, infinitamente, tanto para o lado positivo como negativo, ok? E aí, galera, eu vou dizer que X, eu vou até colocar X de outra cor, certo? Para vocês entenderem bem. Vamos colocar o X de verde, ok? Então, o que a gente está querendo dizer com essa representação gráfica, né? De uma linha unidimensional. Então a reta seria aqui, né? A gente pode alinhar isso aqui. Ok. Bom, percebam que a linha verde que representa X, ele não está aqui, né? A linha verde não está aqui dentro do círculo e nem está aqui, ó, né? Do outro lado. Se eu fizesse isso aqui, ó, eu estou dizendo que o meu X, ele pode ser igual a A ou igual a B. Como não estão, logo eu estou dizendo através disso aqui, ó, que X ele é um número racional, né? Assim como A e B. No entanto, ele é maior que A, ele não pode ser igual a A, ou ele é menor que B, ele não pode ser igual a B. Ok? Então, quando a gente diz que o intervalo é aberto de extremos, é simplesmente isso, né? A gente colocou um intervalo, chamados intervalos numéricos, para definir limites, né, de representação de um determinado número real. Ok? Tranquilo?
Vamos para o próximo intervalo? Vamos lá. O nosso próximo intervalo, né? Nós vamos definir agora um intervalo, certo? Intervalo fechado, né? Fechado de extremos, né? De extremos, ok? Então nós temos aqui o intervalo fechado de extremos. Como é que a gente representa isso? Então nós vamos ter o nosso A, novamente, né? Com letra o A representando o azul, o nosso B vermelho, né? E aí, fechado, a gente coloca o nosso colchete voltado para as letras, ok? Para os intervalos numéricos, certo? Então esse é o intervalo fechado de extremos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos em determinado X reais, né? Que pertence, né? X pertencente aos reais, tal que o nosso A, se eu digo agora que o intervalo está fechado em A, então eu estou dizendo que o A é menor, igual, está fechado em A, então é menor, igual a X. Se está fechado em A, então significa que A faz parte dos números reais desse intervalo de X, certo? E se eu fechei em B, então eu estou dizendo que X é menor ou igual a B. Eu estou colocando A e B dentro desse intervalo, né? Desse intervalo de números de X, né? Ok? Então, essa é a representação. Agora, representando naquele intervalo, só aproveitando aqui esse que já está feito, né? Nós fizemos em instantes, né? Atrás. Como é que a gente representaria? Numa linha unidimensional, né? Nesse gráfico unidimensional. Onde a gente teria aqui, imagine que um eixo X, né? Ok? Um eixo X. Onde aqui seria o ponto zero em X. E aqui nós teríamos o nosso X negativo. Poderíamos representar dessa forma. Mas vamos esquecer o plano cartesiano e trabalhar só com uma linha unidimensional, certo? Então, quando eu digo que X ele é maior ou igual a A, porque está fechado, né? Está fechado com A. Ou eu digo que X é maior ou igual a B, né? Porque o B está fechado nesse intervalo. Eu estou simplesmente dizendo que esse intervalo fechado, vou fechar ele de verde para dizer que X pode ser igual a A. E também vou fechar a extremidade à direita de verde para dizer que B também pode ser igual a X. Então, nesse gráfico, o nosso X ou ele está de A a B, ou ele está durante todo esse percurso aí de A e B, né? Sabendo que A e B, como os intervalos estão fechados de extremos, eles podem fazer parte, eles fazem parte, né, do conjunto de X, ok? Então essa é a representação do intervalo fechado, certo? Tranquilo? Bom, para a gente não prolongar o vídeo, eu vou copiar já essa anotação, né, para facilitar a nossa vida, ok? Então vamos para o próximo intervalo. Existem mais dois intervalos que eu quero que vocês
tenham isso em mente, né? Ok? Agora, nós vamos trabalhar intervalo aberto à direita, né? Vamos trabalhar o intervalo aberto à direita. No intervalo aberto à direita, né, onde ele diz que está aberto à direita ou fechado à esquerda, né, nós vamos representar dessa forma. Ele está aberto à direita, então eu represento dessa forma. Ou eu posso dizer que esse intervalo é um intervalo fechado à esquerda, né? Conseguem perceber isso, né? Ok? Ou eu posso dizer que ele é um intervalo fechado à esquerda, certo? Como é que a gente representa esse conjunto, né? Através do intervalo numérico. Bom, o x ele pertence aos reais, logo o A ele está fechado. Se ele está fechado, então eu permaneço com x maior ou igual a ele. Logo, nós temos esse intervalo fechado, né? O A ele é um dos números incluído aí no x. É a partir de A, né? E não depois de A, ok? Só que o B está aberto. Se o B está aberto, então eu estou dizendo que x ele é apenas menor que B. Ele não vai até B, né? É antes de B. Então x, B não pertence a x, ok? Então essa é a representação de um intervalo aberto à direita ou fechado à esquerda, ok? Essa é a nossa representação numérica, certo? Representação desse conjunto aí de intervalos numéricos, ok? Vamos para o próximo? Vou colocar aqui. Pronto, vamos para o próximo. O próximo, turma, se a gente fez aberto à direita, obviamente faremos, né? Deixa eu só levantar esse cara aqui um pouco, para a gente não ir para outra folha, né? Vou colocar ele aqui mesmo. Ok? Diminuir um pouco. O próximo intervalo teremos o seguinte: como o intervalo aberto à direita, agora nós vamos fazer o conjunto de intervalos numéricos, né, aberto à esquerda, né? Ok? Essa palavra ficou feia demais, né? Vamos fazer direitinho. Ninguém está com pressa, né? Aberto à esquerda, né? Como seria a representação, né, desse conjunto com o intervalo aberto à esquerda? Bom, basta a gente apagar isso aqui, ó. Se ele está aberto à esquerda, obviamente pode ser também um conjunto fechado à direita, né? Logo, x pertence aos reais, então tá ok. Como o B está fechado, então x é menor ou igual a B, né? Estou dizendo que B pertence a esse conjunto, né? E A, professor, o A está aberto. Se o A está aberto, então x é maior que A. O A não pertence ao conjunto dos números que incluem em x, ok? Logo B sim, então o que nós vamos fazer? Incluir B no nosso intervalo, ok? Tranquilo? Bom, então esses são os 4 conjuntos importantíssimos de intervalos numéricos
que também fazem parte do subconjunto, né, dos números reais, e é interessante que vocês saibam trabalhar essas simbologias, né, que às vezes podem cair na prova de vocês, certo? Às vezes pode cair na prova de vocês, com certeza. Ok? Beleza, aluno. Então, como eu disse, a gente ia trabalhar mais dois conceitos. Então, que tal a gente falar agora? Deixa eu só mudar o plano de fundo aqui. Que tal a gente falar agora sobre propriedade dos conjuntos, né? Propriedade dos conjuntos numéricos. O que seria propriedade dos conjuntos numéricos, né? Vou colocar aqui, depois eu coloco lá. Numéricos. Ok? Ok, diminui agora. E agora encaixo lá. Perfeito. O que seria a propriedade dos conjuntos numéricos? Para facilitar o estudo, né, sobre os conjuntos numéricos, vamos falar sobre a propriedade dos conjuntos numéricos utilizando o diagrama dos conjuntos numéricos, né? Como é que a gente utiliza o diagrama dos conjuntos numéricos? Vamos lá. Lembra que a gente falou de subconjuntos, né? E inicialmente, na primeira aula, nós trabalhamos o conjunto dos números naturais, né? Trabalhamos o conjunto, né, e o subconjunto dos números naturais. Mas vocês lembram que eu disse a vocês que o subconjunto dos números naturais era um subconjunto dos números inteiros. Então, vamos criar o nosso conjunto, né, dos números inteiros, ok? Abarcando aí o conjunto dos números naturais. E o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que, né, primeiramente, nós estamos dizendo com isso aqui que N está contido, né, em Z, ok? Primeiro momento, né? Certo? Não vou colocar não, para não, né? Primeiro momento a gente diz isso. O segundo momento, nós falamos que segundo momento nós falamos que o conjunto dos números inteiros era um subconjunto dos números racionais. Vocês lembram disso? Então, eu estou dizendo que o meu conjunto Q, ele tem como subconjunto os naturais e os inteiros. Logo, eu posso dizer que Z, obviamente Z contém N, né? Então eu posso dizer que Z está contido em Q, ok? No terceiro momento, agora é interessante, nós vamos ter o conjunto dos números racionais, não é isso? Aqui, ó, nós temos o conjunto dos números racionais, no
no qual pertence a quem? Aos reais, né? No qual pertence aos reais. Deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. No qual esse conjunto pertence aos reais. Perceba que nós estamos fazendo a construção do diagrama dos conjuntos numéricos, né? Só com a interpretação das aulas que nós tivemos, né? Então, conjunto dos reais, né? O conjunto vermelho. Então, se eu digo que os racionais pertencem aos reais, eu estou dizendo que os inteiros pertencem aos reais e os naturais pertencem aos reais. Logo, eu posso definir que contém, está contido, né? Que está contido em R. Ok? Bom, mas ficou faltando mais um cara. Vocês lembram quando eu disse para vocês na aula passada que se um número real ele é racional, logo eu não posso dizer que esse número é irracional. Se são números diferentes, logo o nosso o nosso conjunto dos números irracionais não pode estar dentro desse diagrama incluído aqui, né? Ele tem que estar fora. Ele tem que estar fora dos conjuntos racionais, inteiros e naturais. No entanto, ele tem que estar dentro dos reais, porque ele é um número real. Ok? Então aqui a gente coloca o nosso conjunto dos números irracionais, né? Ok? Dessa forma, eu também posso dizer que o conjunto dos números irracionais está contido em R. Ok? Então essa é a nossa representação simbólica, né, do que acabamos trabalhando aqui no nosso diagrama, certo? Do que trabalhamos aqui no nosso diagrama. Ok, aluno? Tranquilo? Gostaram da aula? Espero que sim. Bom, então, para o vídeo não ficar longo, eu vou me despedir dessa aula por aqui, e no próximo vídeo eu trarei para vocês a famigerada, né, a famosa prática, para que vocês fixem, né, o conteúdo que foi estudado até aqui. Beleza? Então, na próxima aula vamos resolver aí 3 exercícios, né, para vocês aprenderem como trabalhar o que foi estudado em questões, certo? Questões de vestibulares, Enem, etc. Beleza? Então, valeu, aluno, tamo junto. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ajude o professor, não custa nada. Já ficou até aqui, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, certo? E valeu, tamo junto, valeu, monstro, até a próxima.